Olá, hoje é 24 de outubro de 2024. O Grupo de Conjuntura está reunido aqui mais uma vez para o seu podcast semanal. Nesta semana, no encontro anual de outubro do FMI Banco Mundial, um encontro do qual participam lideranças econômicas de todos os países membros, né? O FMI divulgou três importantes documentos. Aliás, ele sempre divulga esses documentos. O primeiro é o Perspectivas para a Economia Mundial. O segundo é o Monitor Fiscal, que trata das questões mais específicas, fiscal e da dívida pública. E o terceiro é o Relatório sobre a Estabilidade Financeira Global. Nesse podcast de hoje, nós vamos falar sobre os destaques desses três importantes documentos. E eu vou começar aqui pelo Perspectivas da Economia Mundial. O ponto principal de destaque, o ponto de partida desse relatório, é que aquela inflação que escalou em 2021 e 2022, nos países, nas economias avançadas, chegou a ultrapassar, em várias delas, a marca de 10%, ela foi vencida. Uma declaração de vitória sobre essa inflação. E mais, o mais importante é que ela foi vencida com muito pouco sacrifício. Ou seja, evitou-se um cenário de estagflação, como dos anos 1970, que foi um evento que se chegou a temer, né? Em termos técnicos, aí, o que se verificou foi que a economia mundial tinha, pelo menos as avançadas, uma curva de Phillips com uma inclinação bastante acentuada, ou seja, com pequena redução do desemprego, do emprego, né? Um pequeno aumento do desemprego, a inflação caiu bastante, né? Então, a gente está tendo um polvo para lá de suave da economia mundial. No caso dos Estados Unidos, é até difícil falar da palavra pouso, porque a economia continua voando, né? A economia americana. Nos Estados Unidos, no Reino Unido, na área euro, a inflação, inclusive, já está, pelo último dado, isso aí não está no relatório da FMI, mas foi um dado que acabou de sair, menos de uma semana. A inflação em 12 meses já está abaixo da meta, 1,7% em 12 meses, tanto na Inglaterra, no Reino Unido, como na área euro, né? Então, de fato, esse sucesso aí na redução daquela inflação tão alta chama muita atenção, mostra uma resiliência muito grande da economia mundial, como se tem falado, né? Apesar desse quadro, dessa resposta muito surpreendente, muito favorável da economia mundial, há riscos. Esse relatório aponta 5 grandes riscos. Eu vou me referir aqui a 3, tá? E depois os 2 outros eu vou só mencionar. O primeiro risco é a escalada dos conflitos regionais, geopolíticos, né? Que podem ter consequências importantes dependendo dos desdobramentos, né? Que a gente não sabe, nesse momento é muito incerto. Por exemplo, ainda não houve a resposta de Israel ao ataque que sofreu do Irã, né? Um ataque bastante importante, e a gente não sabe, na medida que haja uma resposta, dependendo desse tipo de resposta, a gente pode ter uma extensão desse conflito regional, né? No Oriente Médio, né? Recentemente, também, esses dias também, teve-se notícia de que tropas norte-coreanas entraram ao lado dos russos num conflito que é europeu, né? Isso aí também é algo que também está se atravessando uma linha vermelha e a gente não sabe ainda quais as consequências. Então, nesse plano geopolítico, há vários conflitos que podem acabar afetando a economia mundial. Então, esse é o risco 1. O risco 2
é o risco de que haja uma desaceleração mais profunda da economia chinesa. Os dados mais recentes mostram um crescimento bem mais baixo, né, da economia chinesa, mais perto de 4,5% do que de 5%. É, e o setor imobiliário, que é o foco, né, dos principais problemas na China, continua com problemas não resolvidos. A resposta que foi dada até agora, tanto pelo Banco Central como pelo governo central, tem sido considerada insuficiente para enfrentar esses problemas, e se fala muito no risco da China, de se passar na China o que se passou no Japão. Depois de um crescimento vigoroso durante décadas, o Japão estagnou, né, a partir do final dos anos 80 e início dos 90. E se fala muito desse risco no caso da China. Então, esse risco de uma desaceleração mais profunda, dado o peso da economia chinesa, da economia mundial, que é muito maior do que o do Japão naquela época em que ele estagnou, né? Então, isso aí pode afetar os mercados de commodities, o próprio mercado mundial de uma forma geral, né? Então, esse é o risco número 2. O risco número 3 é de uma intensificação do protecionismo em escala mundial. O protecionismo já está aumentando, né? A gente está vendo aí medidas protecionistas sendo adotadas nos Estados Unidos, na Europa, né, em vários países, e agora, por ocasião da eleição americana, isso tornou um tema de debate e, na verdade, de promessas protecionistas, né, o que é bastante grave, né? Então, a gente pode ter, inclusive, pode ter, não, a gente já está tendo um recuo da globalização, o comércio internacional tem crescido menos do que o PIB mundial, e com uma intensificação dessas medidas protecionistas, pode haver um aumento da fragmentação da economia mundial, tudo isso com redução da produtividade global, que já é um dos problemas da economia mundial, como eu vou falar já já. Então, esse é o terceiro risco. Agora, tem outros dois que eu não vou me alongar aqui, porque até fazem parte dos outros relatórios, né? Um é associado ao prolongamento, um eventual prolongamento da política monetária apertada, que isso podia acabar trazendo problemas, até gerar uma recessão, mas isso não é um risco alto, porque, na verdade, as políticas monetárias já estão, nas economias avançadas, já estão num ciclo de afrouxamento, né? Há um risco fiscal também, obviamente, disso aí vai falar a Margarida. E, por fim, teme-se um ressurgimento de volatilidade nos mercados financeiros, com consequências sobre os mercados de dívida soberana, né? Isso não é o caso do Brasil, né? Mas tem países, economias emergentes, que são vulneráveis do ponto de vista da sua dívida externa. No caso do Brasil, a questão é a dívida pública interna, né? Mas tem muitos países que dependem fortemente do financiamento internacional, então existe um risco por aí. Bom, frente a este quadro, né, um quadro virtuoso diz respeito ao enfrentamento do problema da inflação, né, a resiliência da economia mundial e com os riscos que eu mencionei, os desafios que o FMI levanta para a política econômica dos governos. Primeiro, no que se refere à política monetária, o desafio é prosseguir com um ciclo de redução de juros até chegar a uma taxa que seja uma postura de política monetária que seja neutra, ou seja, nem expansionista nem contracionista. O FMI considera que não se chegou ainda lá, nos diversos países, né? Mas nesse caminho tem que se tomar alguns cuidados, né? De um lado, não protelar muito esse processo, para não gerar mais desemprego e, de repente, uma recessão. Do outro lado, é um olho também, aí preocupação tem que ter um olho com essa questão da inflação de serviços.
que, como mostra bem o relatório, a inflação de serviços está muito acima da meta, continua elevada. E a inflação de bens é que declinou ao ponto de hoje estar praticamente zerada nas economias avançadas, né? Inflação zero para bens e inflação de 4, 5% para serviços, né? Então, essa condução da política monetária tem que estar de olho nessas questões. No que se refere à política fiscal, aí sim há uma preocupação maior do Fundo Monetário, porque depois da política fiscal frouxa na esteira da pandemia, que era uma necessidade, né, para evitar que a economia mundial tivesse uma recessão ainda mais profunda, fora toda, enfim, a vulnerabilidade social causada pela pandemia, etc. Mas depois de uma política frouxa durante a pandemia e nos anos imediatamente subsequentes, segundo a FMI, chegou a hora de estabilizar a trajetória da dívida pública em diversos países, e essa estabilização ainda não foi alcançada em muitos países. No Brasil, a gente sabe que não, tal, mas não foi alcançada na China, não foi alcançada nos Estados Unidos e em muitos outros países, né? Muitos estão derrapando, para usar o termo do fundo, nessa questão fiscal. E o terceiro desafio, que para eles é o mais difícil de ser vencido, são as reformas estruturais para viabilizar a elevação do ritmo de crescimento econômico, que está cada vez mais dependente do aumento da produtividade, já que a população em idade de trabalhar está estagnando e mesmo declinando em muitos países. Tá? É um quadro, na verdade, parecido com o quadro brasileiro. Né? No Brasil, até mais grave a questão do baixo crescimento da produtividade, mas nos outros países, de acordo com o fundo, também. Né? Então, esses fatores, envelhecimento da população, baixo crescimento da produtividade, vem pesando negativamente sobre o crescimento mundial. O FMI destaca, a propósito da urgência dessas reformas, que o crescimento de médio prazo projetado por eles, para a economia mundial, é de 3,1%. Atualmente está um pouquinho acima disso, mas a média é 3,1%. Quando comparado ao período pré-pandemia, se a gente pegar os 20 anos pré-pandemia, o crescimento mundial foi em torno de 3,7%. Então, está havendo uma redução do crescimento econômico mundial. E se a gente for olhar o caso do Brasil, a economia aqui no Brasil, a gente está comemorando o terceiro ano de crescimento a 3%, um pouquinho menos aí do que o que o fundo considera como um crescimento medíocre da economia mundial. Para 2024 e 2025, vamos às projeções, então. Para 2024 e 2025, prevê um crescimento de 3,2%, então um pouquinho mais, ligeiramente acima desse crescimento médio esperado no médio prazo, que é de 3,1%. No caso das economias avançadas, o destaque é a economia americana, né? Que com toda essa política monetária apertada dos últimos 2 anos, tem um crescimento previsto para esse ano de 2,8% pela FMI. 2,8%. Uma economia que tá num ciclo de aperto monetário, esteve num ciclo de aperto monetário até a última reunião do FED, um ciclo de aperto monetário tão forte, ainda está com uma taxa elevada, né? Então, 2,8% é um crescimento bastante robusto. Para o ano que vem, a projeção é de 2,2%, enquanto que a área do euro, por exemplo, deve ter um crescimento de 0,8% esse ano, então um crescimento muito mais modesto, e de 1,2% para 2025. Entre os emergentes, o grande destaque é a desaceleração chinesa, da qual nós já falamos. O fundo está projetando 4,8% para esse ano e 4,5% para o ano que vem. E isso aí, obviamente, pesa negativamente para a economia mundial, né?
Por outro lado, tem um outro gigante asiático emergente, que é a Índia, continua com um crescimento muito robusto, e a expectativa é que seja 7% nesse ano, 6,5% no ano que vem. Então, isso aí os destaques gerais, só o país, mas só para falar mais uma variável, que é o comércio mundial, do qual já me referi, né? O crescimento no ano passado foi baixíssimo, 0,8%, né? Então, o que a gente nota é isso, quer dizer, isso aí já vem há algum tempo, já há bastante, né, desde a década passada, o crescimento do comércio, em geral, em média, crescendo bem abaixo do PIB, o que significa que as economias estão se voltando para dentro. O PIB cresce mais do que as exportações e importações. Então, isso aí é um processo de desglobalização no plano comercial, né? É um processo negativo do ponto de vista de produtividade, etc. Né? E para o ano que vem, para 2025, aliás, para este ano, 2024, o FMI tem uma previsão um pouco mais otimista, de um crescimento de 3,1%, então quase empatando com o crescimento do PIB. A conferir. É, Enfim, esse digamos assim, seria o balanço assim, mais geral da economia mundial. Agora, a gente vai falar de alguns pontos específicos muito importantes, que é a questão fiscal e a questão financeira. Margarida, por favor. Bom, então agora a gente vai falar aqui, né, dos maiores recados que o FMI deu no seu relatório Monitor Fiscal. Né? A gente acompanha isso a cada ano, nós temos dois relatórios de monitor fiscal, e dessa vez a preocupação é muito, as tintas estão muito carregadas, né, na questão da preocupação com o endividamento público. Né? Então, a nível mundial, as principais ideias. Existe um alto nível de dívida pública PIB, que já é motivo de preocupação. E aqui, né, por que isso é motivo de preocupação, segundo o relatório? Primeiro, um alto endividamento público, como esse que a gente está vendo, reduz o espaço fiscal e a capacidade dos governos de responder a eventuais recessões, né, que se coloquem, ó, condições climáticas adversas que exijam gastos, né? Então, esse é o primeiro ponto que eles chamam atenção. A segunda questão é que esse alto grau de endividamento público restringe, por definição, investimentos públicos, que são necessários para garantir crescimento, principalmente em algumas áreas onde o crescimento se mostra muito lento, né? Por quê? Porque esses investimentos públicos, todos nós sabemos, eles geram fortes externalidades positivas para a economia em geral e, especialmente, são grandes indutores de investimentos privados. Né? E, por último, a razão dessa preocupação, desse alto grau de endividamento, está no risco de estresse soberano, como eles qualificam. Quer dizer, na verdade, é que essa preocupação e esse aumento da dívida pública acabe gerando condições financeiras macroeconômicas que não estimulam o crescimento, com impactos nos mercados de câmbio, na Bolsa de Valores, nos mercados de juros, e tudo isso reduzindo a confiança na economia e reduzindo investimentos e reduzindo taxas de crescimento do PIB. Antes de eu falar um pouco dos números apresentados, né, eu queria mais uma vez chamar a atenção para uma diferença metodológica, né, sobre esse indicador calculado, dívida pública PIB, calculado pelo FMI. Esse indicador, segundo o critério FMI, inclui aqueles títulos públicos que estão na carteira do Banco Central para fazer política monetária. Nós, no Brasil, temos os dois registros, né? Nós temos este registro que está lá no Banco Central, a gente pode puxar a série, e a gente tem um outro indicador, que é o que a gente de fato acompanha, que é o indicador de dívida pública, que não inclui esses títulos públicos que estão na carteira do Banco Central para fins de política monetária. Quer dizer, independentemente daquilo que é o melhor, eu acredito que o melhor é não incluir,
O fato é que a gente tem uma base de dados para 189 países sobre dívida pública, sobre contas públicas, que é ímpar. Então, isso vale para todos os países que estão ali, então a gente pode perfeitamente comparar. A única coisa que eu chamo a atenção é que quando a gente for comparar o grau de endividamento público PIB Brasil, né, com esse número que a gente fala, 79% do PIB, e o do FMI, que eu vou falar agora, a gente tem uma diferença de quase 10 pontos percentuais do PIB, que é exatamente a diferença entre os títulos, o valor dos títulos que está na carteira do Banco Central para fins de política monetária. Tá? Bom, então aí, colocando essa perspectiva de um grau de endividamento público muito alto, para os países emergentes, por exemplo, em 2019, a média do endividamento público era de 55,7%. Em 2024, a perspectiva é que seja de 70,8%. Ou seja, a gente tem aí um incremento de quase 15 pontos percentuais do PIB, né, de endividamento público em 5 anos. Então, é uma escalada enorme. A pandemia já aconteceu, né? O mundo não está vivendo nenhuma catástrofe que justificasse essa subida, né? E para os países avançados também você nota um aumento da dívida pública, mas um pouco menor, né? O incremento é menor, embora a dívida pública PIB média seja maior. Então, em 2019, os países avançados tinham um grau de endividamento público PIB média de 103,4, e para 2024 a perspectiva é 109,4, ou seja, uma elevação de 6 pontos percentuais do PIB, né, bem abaixo da dos países emergentes. Quais seriam os fatores, segundo o relatório, que estariam por trás dessa elevação? Bom, em primeiro lugar, eles chamam a atenção que nas últimas décadas tem um discurso político cada vez mais favorável ao aumento dos gastos públicos. Esse seria o primeiro fator. Existe um ambiente, né, onde aumentar gasto público está ficando cada vez mais justificado, vamos dizer assim, mais necessário. Segundo fator seria que ainda tem gastos da pandemia, na esteira da pandemia, que não foram cortados, especialmente programas de transferência de renda, que são mais difíceis, né? Então, esses programas ainda em alguns países, Estados Unidos é um exemplo disso, zona do euro é outro exemplo disso, ainda em vigor. Uma terceira razão, que eu diria que é mais estrutural, é aumento dos gastos com saúde. Isso é estrutural. Um quarto fator que estaria por trás desse aumento da dívida pública são gastos cada vez mais intensos para financiar a transição energética, a transição verde, e para adaptar-se às mudanças climáticas. O Brasil acabou de viver, né, um caso de condições climáticas extremamente adversas. O caso das queimadas, o caso do Rio Grande do Sul. E, por último, gastos de defesa, né? Um mundo com tensões geopolíticas cada vez mais acirradas, importantes, como o Francisco Eduardo já colocou, e a necessidade de gastos para a defesa e segurança energética geradas pelas crescentes tensões geopolíticas, né? Então, o FMI sustenta fortemente a necessidade dos países de enfrentarem agora e não esperar, enfrentar e implementar ajustes fiscais, que são cruciais para conter esses riscos associados à elevação da dívida pública que a gente já mencionou. E por que ele justifica que seria nesse momento? Em primeiro lugar, a gente tem um alívio inflacionário na maior parte dos países, como o Francisco Eduardo já colocou. Isso está permitindo que os bancos centrais reduzam suas taxas de juros. Então, nesse momento, as economias já estão em melhores condições para absorver os efeitos negativos de um ajuste fiscal sobre o nível de atividade. Aqui eles estão sugerindo que uma coisa meio que pode compensar a outra, né? Um ajuste fiscal, em geral, ele deprime o nível de atividade econômica, ele reduz o ritmo de crescimento da economia. Mas, por outro lado, a política monetária está afrouxando. Então, em certo sentido, está estimulando o nível de atividade econômica. Então, esse seria a primeira razão para começar a implementar ajustes fiscais. Eles argumentam também
que quanto mais você atrasar o ajuste fiscal, mais custoso e arriscado. Custoso por quê? Porque a dívida pública vai subir mais e isso vai exigir ajustes fiscais mais robustos para fazê-la parar de subir e estabilizá-la. E é arriscado, tendo em vista que essa subida da dívida pública poderia desencadear reações adversas dos mercados, né? Comprometendo as condições financeiras macroeconômicas. E aí também tem uma coisa que é novidade no Fiscal Monitor, que são as recomendações gerais para ajustes fiscais. Eu nunca vi isso. Então, eles sugerem como os países deveriam implementar ajustes fiscais, né? Então, eles usam o termo que os ajustes fiscais deveriam ser muito bem calibrados, sob pena de comprometerem severamente o nível de atividade econômica e prejudicarem, afetarem os grupos mais vulneráveis, inclusive dando lugar ao aumento das desigualdades. Então, isso é algo que tem que ser muito bem calibrado e muito bem pensado por cada país na hora de implementar um ajuste fiscal, porque dependendo do tipo de gasto que você pretende cortar ou do tipo de imposto ou de receita que você pretende incrementar, os efeitos são muito diferenciados, né? Então, eles chamam atenção e dão como exemplo que uma queda dos investimentos públicos reduz PIB, reduz ritmo de crescimento da economia. E uma redução das transferências sociais prejudica as famílias mais vulneráveis. Então, é exatamente nessa combinação. Cada país deveria eleger, isso é uma tarefa dificílima, né? Mas eleger uma combinação acertada de medidas centradas nas pessoas e no crescimento. E que isso varia de um país para outro país. Então, eles chamam a atenção que cada ajuste fiscal, um ajuste fiscal, ele tem que ser aquele desejável para cada país, ele é próprio. Não existe uma fórmula que poderia ser aplicada para qualquer um, né? Sugerem que as economias avançadas, em geral, deveriam impulsionar reformas nos programas de transferência de renda, e aí seria uma redução, focar mais apenas nos grupos mais vulneráveis, já que têm condições sociais e médias mais avançadas, em níveis maiores do que as economias emergentes, e priorizar gastos e aumentar a arrecadação onde a carga tributária seja baixa, né? E nas economias emergentes, que têm um potencial maior de aumentar a receita, né, via impostos, né, ampliar bases impositivas e melhorar a capacidade de administração dessas receitas a mais, e reforçar suas redes de proteção social, né? E reforçar investimento público. Então, as economias emergentes teriam, eu diria, um desafio maior para implementar esses ajustes fiscais e mantendo aí suas redes de proteção social, né? E buscando brechas em receitas tributárias que, eventualmente, possam garantir parte também do ajuste. Eles também chamam a atenção, por último, que a velocidade do ajuste é muito importante. Então, que os ajustes não deveriam ser abruptos, intensos, mas que deveriam ser, assim, gradativos no tempo, né? Sempre tendo em conta esses trade-offs que a gente acabou de mencionar. E, por último, que os ajustes fiscais deveriam ser inseridos em marcos, em regras fiscais, sugerindo, inclusive, que conselhos fiscais independentes pudessem fazer parte desse processo, para que tudo fosse mais transparente, muito bem medido, né, com toda a cautela que a questão exige. Bom, vou falar um pouquinho agora dos dados do Brasil, que não são novidade para nós. Nós tivemos aí um aumento projetado para a dívida pública PIB grande, da último relatório para cá. Então, a nossa dívida pública PIB, segundo o critério FMI, deve fechar em 87,6% do PIB, como eu falei, quase 10 pontos percentuais do PIB acima do nosso indicador tradicional, né? E ela não estabiliza. Em todos os cenários que eles fizeram para projeção da dívida pública PIB Brasil, ela não estabiliza nem no último ano de projeção do FMI em 2029. Que, contrariando um pouco, lembrando a vocês, aquele último relatório da Moody's, que disse que a nossa dívida pública PIB poderia se estabilizar em 2027, né?
chamando também atenção ao caso brasileiro, que a nossa dívida pública PIB é a sexta maior de um grupo de 38 países, ficando atrás de Bahrein, Ucrânia, que é um país que está em guerra, Argentina, que é um país que está ainda enfrentando muitas dificuldades, Egito e China. Então, a nossa dívida pública seria a sexta maior de um grupo de 38 países emergentes, né? Projeções para o resultado primário são projeções que também, eu diria, mais realistas que essas que a gente está trabalhando, está usando, no sentido que a gente, se tiver um superávit primário, vai ser lá em 2027, 2028, desculpa, e um superávit de 0,1% do PIB, que é praticamente nada. Eles mantêm uma projeção de déficit primário acima da meta, né, para esse ano, um déficit de 0,7%, para o ano que vem um déficit primário de 0,6%, né, e chamam atenção para o Brasil no sentido de que o Brasil tem que tornar crível o arcabouço, enfim, aquilo tudo que a gente já vem falando. Então, essas são as ideias mais importantes que eu diria que aparecem no relatório monitor fiscal, onde, pela primeira vez, eu senti um tom mais carregado de preocupação com relação à dívida pública. Então, agora eu vou passar a palavra para o Lixa, que vai falar um pouquinho aí das condições de estabilidade financeiras, né, Lixa? É o relatório. Ok. Vou falar uma palavrinha só sobre o relatório de estabilidade financeira que foi também lançado esta semana, tá? Então, o Fundo Monetário considera que existem ainda algumas vulnerabilidades, tanto na questão fiscal, como destacaram Francisco Eduardo e Margarida, quanto nas questões da avaliação dos ativos, tá? O maior temor que existe é que, por enquanto, a gente estamos tendo uma situação de relativa calmaria com algumas volatilidades. No começo de agosto, a gente teve algumas turbulências, Francisco Eduardo destacou elas, mas existe, em termos gerais, uma volatilidade financeira muito baixa e uma elevada incerteza. O relatório destaca principalmente que a gente deve reduzir as incertezas, melhorando a comunicação do Banco Central e tomar muito cuidado com a supervisão do setor não bancário, tá? Especialmente fundos de pensão, fundos hedge e seguradoras, tá? Bom, esses são os temas centrais, tá? A gente já tínhamos conversado bastante sobre outros temas. A gente volta na semana que vem, tá? Com mais um podcast do Grupo de Conjuntura, tá? Um abraço a todos.